Olá, iniciamos mais uma aula, né? Então, nessa aula a gente vai dar continuidade, né, aos recursos existentes no PowerPoint e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aba Inserir, né? Uma aba que tem muitos recursos legais, né, que a gente pode estar trabalhando, como inserir vídeos, imagens, tabelas, formas, smart art e assim por diante. Então, é uma aba que enriquece muito a nossa apresentação e nos ajuda bastante, né, a tornar ela mais completa. Nessa aba a gente pode visualizar aqui que ela tem o início com um novo slide, que é algo que eu já bati bastante em cima na aba da página inicial, né, que a gente tem esse mesmo recurso aqui. Então, é a mesma sistemática que a gente tem aqui, a gente vai estar utilizando também aqui, tá? Então, eu não vou estar repetindo, né, essa parte aqui, até porque tem nas aulas anteriores, aí na aula da aba página inicial, né, a gente trabalhou bastante, então, para não ficar repetitivo, né, eu vou passar para os novos recursos que a gente tem aqui. Trazendo a nossa apresentação, né, que nós temos nosso slide de título, eu vou criar um novo slide aqui, cliquei com o botão direito, né, novo slide, e aí eu tenho a apresentação dele. Eu mostrei também nas aulas anteriores que eu tinha alguns atalhos, né, aqui que eu poderia chamar diretamente, e muitos deles, né, se a gente parar o mouse em cima e visualizar a apresentação da imagem, muitos deles são referentes a esses recursos que nós temos aqui, né. Então, nessa aba aqui, nesse conjunto de recursos de acesso rápido, né, a gente tem o inserir tabela, que é o mesmo que a gente tem aqui, ó, né. Então, esse inserir tabela ele segue a mesma sistemática do Word. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, inserir uma tabela, né, com 2 linhas e 4 colunas, por exemplo, ou até 3 linhas e 4 colunas, né, adicionar aqui. Posso, a partir do momento em que ele adiciona a tabela, ele começa a apresentar para nós novos recursos aqui de estilização da tabela, né? Então aqui eu tenho, ó, diversos estilos que eu posso estar aplicando a esta tabela. Então ele segue bastante a sistemática que a gente trabalha lá no Word, né, que a gente viu no curso de Word. E aí a gente tem também aqui a possibilidade de trabalhar com itens como linhas marcadas aqui, primeira coluna marcada, última coluna, coluna em tiras. Posso fazer o efeito das bordas aqui, colocar todas as bordas e, por exemplo, colocar um outro estilo de sombreamento, que a gente escolheu um estilo previamente definido ali. Os efeitos, eu posso colocar uns efeitos legais, ó, então fica bem bacana a possibilidade de a gente trabalhar com a tabela, né, em diferentes formatos, né? Então isso aqui deixa, dependendo do tipo de apresentação que tu tem e dependendo do formato que tu tem, né, isso aqui deixa bem legal, né, a tua tabela, se for uma apresentação nesse sentido, assim, né, mais diversificada. Aqui a gente tem a questão da sombra da tabela, ele faz, ó, se vocês acompanharem a tabela ali, ó, a gente vai ver que ele está fazendo algumas alterações na borda da tabela, ó, ou até na questão da sombra aqui, como tem a perspectiva, ó. Então ele faz ali algumas mudanças que a gente pode estar aplicando, assim como também tem a parte do reflexo, né, que a gente pode colocar aqui, ó, reflexo da tabela, que dependendo do nosso contexto fica bem legal, né? Então tudo depende da necessidade ou da criatividade de cada um, né? De como vocês vão estar montando essas tabelas, o uso no caso dos recursos em geral do PowerPoint. Então a gente tem sempre essas possibilidades para estar trabalhando. Aqui a gente também tem, né, outros padrões para o Word Art, se eu quisesse colocar um estilo rápido, alguma coisa assim. Assim como a gente tem também, né, estilos da borda da tabela que eu posso estar aplicando aqui. Como eu apliquei este efeito nela, né, a gente não está conseguindo visualizar muito bem. Então, por exemplo, se eu voltar aqui para uma tabela mais simples, aí eu posso começar a visualizar melhor os efeitos, né? Colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, e aí ele aplica, né? Tem que ajustar bem o mouse ali, ele aplica para nós, né, o efeito ali da borda, da borda da célula aqui, nessas duas aqui, né? Então,
eu posso estar estilizando isso daqui, posso aumentar a espessura da borda, né, e colocar, por exemplo, aqui, ó, aí ele aumentou a espessura da borda. A cor também, né, a gente pode estar alterando ela, colocar aqui em amarelo. Ele saiu ali, deixa eu colocar aqui em amarelo ela, e assim por diante, né, assim como tem a questão da borracha, que eu posso estar clicando, né, e apagando a minha tabela conforme a minha necessidade, a minha preferência. Então, são recursos provenientes do Word, né? A gente viu isso bastante nas aulas do Word. E aí também temos a aba Layout, né? Que ela segue a mesma sistemática da questão do uso do Word, no qual a gente tem exibir as linhas em grade, no qual a gente pode inserir colunas acima, abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita, e assim por diante, né? Então, se eu vim aqui, selecionar essa tabela e apertar o botão Delete, ela vai apagar. Eu posso vir aqui e colocar, né, uma nova tabela, e aí eu posso clicar dentro dela e colocar aqui, por exemplo, dividir células, e aí eu posso dividir essa célula aqui em duas colunas, ó. Então ele vai dividir em duas colunas para mim. Eu posso vir aqui e colocar inserir uma linha abaixo, posso vir aqui no meio e inserir uma linha acima, ó. Então ele marcou onde ele inseriu. Posso vir na coluna direita, inserir à direita uma coluna, ou aqui na esquerda, inserir à esquerda. Se eu selecionar duas, ele vai inserir duas à esquerda, ó. Então, vai depender da forma com que a gente está manipulando a tabela, assim como a gente também tem o tamanho da célula, né, que eu posso estar aumentando aqui o tamanho da célula, e é individual, né, então vejam, eu estou nessa célula aqui, ó, o cursor está aqui, e eu estou aumentando ela, assim como se eu clicar nesta daqui, ó, estou nessa daqui, e aumentar, ele vai aumentar, né, a célula, e consequentemente ele vai aumentando as demais, porque o espaço, né, da célula nessa linha foi aumentado, né? Então ele aumentou das demais nesta linha, mas se manteve das outras linhas. E o mesmo ocorre aqui também, né, na largura, que aí no caso ele consegue manter até certo ponto das outras e aumenta essa daqui que eu estou trabalhando. Então eu posso também dividir as células como mostrei, se eu clicar aqui com direito, que é, é um atalho para a mesma opção que a gente tem aqui, ó, dividir células, né? Aí eu posso colocar duas linhas e duas colunas. E ele criou aqui, ó, a célula com duas linhas e duas colunas. Assim como eu posso mesclar, né? Então, assim como eu separei, ó, em 4 células aqui, eu posso clicar em mesclar e ele transforma tudo em uma única célula novamente. O meu texto ele está voltado, por exemplo, mais para a esquerda. Eu posso selecionar meu texto e colocar ele centralizado ou colocar ele à direita. Eu posso colocar ele também centralizado verticalmente, né, que daí ele centraliza verticalmente aqui. Então, por exemplo, teste, e eu vim aqui colocar verticalmente, ele colocou bem no meio da célula. Se eu colocar mais para baixo ou para cima, que geralmente é o padrão. Então a gente trabalha bastante, né, com as possibilidades de formatação dessas tabelas, ela segue a sistemática que a gente viu lá no Word, e aí a gente tem também outros recursos, por exemplo, da altura ou da largura da tabela, que é o mesmo caso da gente vir aqui nesses pontos, né, pontos brancos aqui, e selecionar, clicar, segurar e ir arrastando o mouse para a gente selecionar a largura da nossa tabela, ou a altura da nossa tabela, ou mexer em ambas ao mesmo tempo, que são aqui nesses pontos, né, de encontro aqui, que a gente consegue manipular. Se eu parar o mouse em cima da minha tabela, e aí ele aparecesse essa cruz aqui, a gente pode clicar, segurar, né, o botão do mouse esquerdo, e aí a gente pode centralizar, né, ou deslocar a nossa tabela para onde a gente desejar, né? Então isso aqui é um recurso também bastante interessante, porque nas apresentações a gente trabalha muito, né, com essa questão de dispor elementos, então seguido a gente faz, né, esse recurso de estar arrastando e soltando em um determinado ponto do meu layout, do meu slide. Então, temos os recursos padrões, né, da nossa tabela aqui. Um outro recurso, que daí eu vou apagar a nossa tabela aqui, ó, posso vir aqui e clicar nela e pressionar o botão de delete, e ela
foi excluída. Um outro recurso interessante é o nosso uso de imagens, né? Então, por exemplo, eu posso inserir imagens num dispositivo ou inserir imagens online. Se eu vim aqui inserir a imagem deste dispositivo, ele vai pegar uma imagem de algum dispositivo aqui, né? E vai adicionar dentro do da nossa apresentação, né? Então, por exemplo, aqui, eu posso vir aqui, posso fazer o download de uma imagem de aulas, né? Então, vou colocar aqui aulas, vou vir em imagens, e aí vou colocar aqui, por exemplo, pegar uma imagem no tipo clip art, por exemplo. Aqui. Aí eu vou selecionar essa imagem aqui, vou salvar no meu computador, na pasta downloads, imagem. E aí posso vir aqui, imagens, dispositivo, downloads, imagem e adicionar essa imagem aqui, né? E aí ela vai abrir aquele layout, que é o mesmo layout que foi visto, né, lá quando nós trabalhamos no Word. Então, primeiro ponto é, ele já aparece a cruz aqui para mim, eu posso segurar, né, o clique do mouse no esquerdo e arrastar, né, para qualquer lugar da minha apresentação. Eu posso tentar remover o plano de fundo aqui, que daí ele faz, né, um jogo de marcar áreas para que eu possa estar trabalhando e removendo o plano de fundo. Então vejam só, ele fez mais ou menos uma espécie de edição ali na imagem para remover o plano de fundo, então até ficou bem bacana, tá? Então ele conseguiu reconhecer automaticamente a remoção do plano de fundo. Aí tem correções, né? A gente pode estar trabalhando com, deixa eu botar mais para cá para vocês verem, aqui a gente pode estar trabalhando com as correções da imagem, né? Brilho, contraste, nitidez, ó. Então a gente vai ter essas várias opções para trabalhar. A escolha fica de acordo com a necessidade, né, de cada apresentação, de cada contexto, né? Então vai ter aqui, ó, mais brilho, menos brilho, ou mais contraste, menos contraste, assim por diante, né? Nós temos também como colocar uma cor na imagem, isso dependendo do contexto é muito legal, né? Então a gente pode colocar diferentes contextos de cores na imagem, ó. Então vejam só que ele vai jogando a imagem, olha só, fica bem legal, de acordo com o que a gente precisa trabalhar. Então, também é um recurso bem interessante para que a gente possa estar utilizando, né? Tudo isso sem estar precisando mexer com ferramentas de edição da imagem, ferramentas mais específicas, né? Então, a gente tem um bom conjunto de emergencial, digamos assim, né? Um conjunto de pronta entrega aqui no PowerPoint para determinadas coisas como estas, né? Então isso é muito legal, né? Temos efeitos artísticos aqui também, ó. A gente pode fazer alguns efeitos previamente definidos. Então temos diversas possibilidades para estar trabalhando, como também isso aqui é muito legal que a gente trabalha com imagens, né? Às vezes tem imagens de pessoas e não temos temos que seguir aquele padrão de desfocar a imagem, assim por diante. A gente pode estar trabalhando com alguma coisa assim desse gênero também. Então, a minha imagem resultante, que era essa, né, ela ficou desta forma com as edições da imagem. Então, vejam a transformação que ela ocorreu. Tudo isso fazendo somente cliques, né, e aplicando alguns efeitos, né. Então, é bem legal, né, esse recurso que é provido pelo PowerPoint aqui. E aí nós temos como compactar imagens também, né, diminuir o tamanho dela. Então eu posso colocar aqui uma resolução padrão, ou ele tem algumas resoluções pré-definidas que dependendo do tamanho da imagem também e do formato, ele consegue habilitar aqui para a gente colocar, escolher. Então isso aqui ele é legal porque em determinados momentos nossa apresentação ela está muito carregada de imagens e aí a gente tem que estar trabalhando com a compactação dessas imagens para também termos, né, uma redução no tamanho do arquivo, né, do PowerPoint que vai ser gerado, né. Então isso aqui também às vezes pode ser um excelente recurso para a gente poder estar sanando essa dificuldade. E aí nós temos aqui também a alterar a imagem, se eu quero redefinir a imagem, e temos a nossa borda, né, que ele trabalha aqui, ó, eu já vou passando com o mouse aqui em cima e ele já vai trabalhando, ó, faz mudanças, né, na sua borda ali e vejam só a alteração
do início da imagem original até esta daqui, que foi a que a gente foi manipulando, né? Então, a gente fez aqui uma espécie de imagem totalmente, né, alterada em relação àquela imagem original, usando apenas recursos do PowerPoint. Então, esse recurso aqui ele trabalha muito com essa questão, né, da borda em si, ou até do efeito dentro do entorno da imagem. Então, olha só que diferença que tivemos nessa imagem aqui em relação à imagem original. E aí tem bordas, né? A gente pode estar utilizando um quadro aqui para colocar a borda da imagem. Então vejam só, esse aqui ficou legal. Posso colocar mais efeitos, olha só quanta coisa a gente tem, né? Posso adicionar mais efeitos aí na borda, né? Então eu vou estar trabalhando com efeito na imagem ou na borda da imagem, dependendo do que é. A parte do reflexo, deixa eu puxar para cá para vocês verem, aqui. A parte do reflexo a gente tem, ó. Então, olha a quantidade de recursos, né, bacanas que nós temos em torno disso daqui. Ó. Posso até colocar um efeito deste daqui e vejam a transformação da nossa imagem para o início, simplesmente em torno de 5 a 10 minutos, né, sem manipular nenhuma ferramenta específica. Então, nesse contexto, o PowerPoint ele é muito rico também, né? A gente tem alguns desses recursos no Word e alguns recursos adicionais aqui. Então ele é muito rico nesse contexto, né? A gente tem aqui como inverter a nossa imagem 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, inverter horizontalmente, verticalmente. Então também temos essa possibilidade aqui, que ela também tem aqui se eu quero algo específico, né? Ah, eu queria algo específico, né? Aí eu posso clicar em mais opções de rotação e fazer aqui, né, a rotação especificamente, ó. Vou aumentando e ele vai colocando aqui, né, aplicando a rotação. Ou eu posso vir nessa flechinha, ó, e clicar nela e também ir fazendo a minha rotação conforme a minha necessidade. Então, é muito legal. Aqui nós temos a nossa altura, né, e a nossa largura da imagem, que, como eu falei antes na tabela, a partir desses pontos brancos aqui a gente consegue estar também fazendo a manipulação, né, conjunta dela. E temos também um recurso de cortar a imagem, que eu posso clicar nele aqui, por exemplo, ó, cortar a imagem, aqui, cortar, e aí eu posso diminuir aqui ela, ó, diminuir aqui, e a imagem ficou reduzida. Então, até isso a gente pode estar trabalhando, né, no formato de estilizar a nossa imagem. Então, vimos muita coisa dessa parte de imagens aqui. Temos também a possibilidade de imagens online, que aí ele vai carregar para nós aqui, por exemplo, a partir do Bing. Posso colocar aqui PowerPoint mesmo e solicitar a pesquisa. E ele vai trazer para mim aqui, né, uma imagem do PowerPoint. Posso escolher essa aqui, inserir. E aí ele vai inserir a nossa imagem aqui, já colocou uma fonte, ó, para nós. E aí todo esse processo que eu fui fazendo, ele retoma, né, ó, mesma coisa, se a gente for começar a trabalhar com todo esse processo, ele retoma para nós, né, essa aplicação dos estilos, né? Então, é muito legal da gente estar trabalhando com isso. Aí temos álbum de fotografia, que eu não vou entrar em detalhes, que é algo bem específico ali do PowerPoint, assim como a parte de suplementos também, que é algo da Microsoft, também não vou estar entrando em detalhes. O que a gente ainda vai ver nesse vídeo? A gente vai trabalhar agora com as formas, Smart Art, gráfico, link, ação e comentário. Então, trazendo para a parte de formas, essa aqui é exatamente a mesma sistemática que nós temos no Word. Então, é solicitar a inserção de uma forma, escolher ela, né? Eu posso escolher aqui, por exemplo, esse número 8 aqui, o octógono, e clicar e segurar ele, e aí eu vou manipulando o seu tamanho, né, na largura e na altura, e vou adicionando aqui, e aí começa todo o contexto de formatar ele, né, muito parecido também com o contexto de formatar tabelas, imagens. Então, posso colocar o preenchimento da forma, o contorno da forma em azul, por exemplo, ou preto, e assim por diante. Vou colocar aqui vermelho, e aí começa todo o efeito da forma novamente, que é aquilo que a gente acabou de ver nas imagens também, né?
o texto dentro, se eu quiser escrever um texto dentro da forma, eu dou 2 cliques, ó. Dei 2 cliques, escrevo teste, seleciono aqui teste, e aí eu posso aplicar também, ó, o WordArt, que já vai aplicar uma formatação previamente definida, né, nesse texto, assim como posso fazer a mudança do contorno da imagem, posso fazer a mudança do preenchimento do texto, colocar aqui em azul, e efeitos do texto que variam também de acordo com a nossa preferência, assim como o tamanho dele, o tamanho no caso da figura, na altura e largura, que é isso daqui. Então, existem essa caixinha aqui que ela vem como atalho também, ela está aqui no inserir, existem centenas, né, de formas que a gente pode estar utilizando aqui, e cada uma delas vai depender da nossa necessidade, da nossa preferência estar aplicando. Então, né, tem muitas possibilidades a serem trabalhadas. Muito bem, partindo para a parte do Smart Art, nós temos também no Smart Art elementos gráficos, né, que eles servem muito para a gente fazer uma representação visual resumida, né, uma representação visual muito representativa no sentido de, eu tenho um monte de informação, eu quero jogar isso numa figura, né, numa representação, numa ilustração que ela possa resumir assim, eu possa chegar na minha apresentação, mostrar aquela figura assim, e aquilo eu vou começar a falar, explicar, não preciso colocar aquele monte de texto, né? Então, é muito interessante o uso do Smart Art. Por exemplo, a gente tem uma lista muito extensa aqui de Smart Art. Obviamente, eu não vou mostrar um a um, porque é muito extensa. Mas o que eu quero mostrar é a sistemática, como é que a gente trabalha com ele. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse Smart Art aqui, ó, lista horizontal com marcadores. Aí eu posso dar um OK e ele vai adicionar para mim. Ó. Então, vejam que ele já vem numa forma que ele já toma boa parte do slide. Então, o intuito dele realmente é que ele demonstrar aquilo naquele slide, mostrar esse Smart Art, que é aquela representação, né, das informações que a gente quer meio que encaixar ali dentro de forma resumida, e aí a gente começa a falar sobre aquilo. Então, nós temos aqui o texto, então eu vou colocar aqui, por exemplo, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e aí eu vou colocar aqui teste, 1, 2, 3, ABC, teste e assim por diante. Né? ABC e teste. Beleza. Então, o que acontece? Dentro dos textos, né, nós temos aqui a nossa caixinha e ele cria nessa possibilidade de a gente trabalhar com cada um desses textos. Claro, cada um desses textos, por serem textos, nós temos a possibilidade também de selecionar algum deles, vir aqui na página inicial e alterar o seu tamanho. Né? Então isso aqui fica bem livre, né? Ele não nos limita a essa possibilidade de estilizar, né, a nossa imagem, nossa ilustração, de acordo com cada necessidade. Então, outro ponto interessante é, se vocês virem aqui ó, e clicarem nas bordas dele, vocês vão ver que ele está separado. Ó. Então, o que acontece? Se eu preciso puxar isso aqui ó, mais para cá, ó, fazer alguma mudança que eu achei legal, fazer isso aqui no meio, eu posso fazer, ó, assim como essa daqui, eu posso deixar ela mais para cima e aí eu consigo também colocar. Só que vejam só, ela já deu um probleminha ali que ela ficou, né, a parte dela ficou aqui por baixo dessa daqui do ABC teste. Então eu vou vir aqui e vou clicar e arrastar ela para cima. Ó. Daí ela foi aqui para cima, já ficou um pouquinho melhor. Então, o que acontece? A gente vai trabalhando com as nossas possibilidades. Ele tem um tamanho máximo aqui, ó, que se eu colocar aqui em cima, ó, aumentar, ele vai aumentar todos, assim como eu tenho uma largura máxima dele aqui, que ele vai aumentar todos. Então, ele vai respeitando também essa questão da largura, né, e da altura geral. Beleza, temos aqui um exemplo inicial, né? Ele abre novamente a aba Design, e aí nessa aba Design ele tem formatos diferentes, né? Opções diferentes. Na parte de formatar aqui, a gente tem a mesma sistemática, né? Nós temos aqui a nossa mesma sistemática de contorno, ó, que eu posso estar selecionando um contorno diferente aqui, posso colocar esse amarelo, e aí ele mudou o contorno, posso mudar o preenchimento da forma, então essa parte aqui é exatamente igual, né? O que muda é que eu tenho como alterar a forma aqui também, ó.
Posso colocar aqui um formato de flecha, posso colocar esse formato aqui. Então, eu posso alterar o formato dentro dele, tá? De acordo com a minha necessidade. Então, eu posso pegar essa figura, ela está mais ou menos parecida com o que eu quero. Aí eu venho aqui, altero a forma dentro dela e vou modificando de acordo com a minha necessidade. Eu posso colocar aqui maior, menor também, aumentando na largura e na altura de forma simultânea. Na aba Design, nós temos aqui também algumas outras opções, como por exemplo, um muito importante é o painel de texto. O painel de texto, ele mostra todo o texto dentro dessa figura em uma forma estruturada. Então, olha só que legal, se eu clicar em painel de texto, ele mostra aqui numa estrutura, né, todo o texto que eu tenho. Ó, T1, que está dentro da caixinha azul, teste 1, 2, 3, que está na figura amarela, daí T2 e T3 e assim por diante. Se eu vim aqui colocar ó, novo, ele adiciona lá, olha só que legal. Se eu vim aqui e quero colocar para ser um novo objeto, ó, ele está na lista, ó, se eu escrever teste, ele está na lista do T3. Vou dar um Enter e aí eu vou dar um Backspace, tá? Para ele voltar aqui, né? Ou faço somente aqui, pressiono o botão do Backspace e volto para um nível, né? Então, ele criou um novo nível, que é o T4, beleza? E aí eu dou um Enter, ele vai criar um novo nível, T5, e se eu quiser dar um Enter e adicionar algo dentro do T5, aí eu dou um Tab, pressiono a tecla Tab, e aí ele mostra aqui para nós, né? E aí volta por nível. Se eu quiser colocar aqui teste, eu também dou um Tab. Então, eu posso elevar ou posso rebaixar aqui conforme a minha necessidade, ó. Então, aqui em cima, ó, mover para cima, mover para baixo, eu posso trocar, ó. Deixa eu só trocar o texto para ficar melhor, ó. Mover para cima, mover para baixo. Elevar, faz aquilo que eu fiz ali no Backspace. Rebaixar, aquele do Tab que eu fiz ali. Então, da direita para a esquerda, ele alterou todos os elementos, da direita para a esquerda. Ó. Voltei, voltou ao normal, aqui esse é o início, e aí assim eu posso ir manipulando essas figuras conforme a minha necessidade. Posso fechar aqui, e aí eu tenho também a possibilidade de trocar. Então, olha só, eu tenho a possibilidade de trocar o layout, todos aqueles layouts que são apresentados, ó, eu tenho a possibilidade de trocar o layout. Só que, claro, nem todo layout vai ficar legal para o texto que eu já escrevi. Então, por exemplo, se eu tenho bastante texto, ó, nem todo layout vai ficar legal. Ó, esses layouts aqui estão se adequando. Ele já meio que mostra, né, para nós alguns layouts que já vai se adequando aqui. Ó. Então, já tem alguns layouts que estão se adequando. Vocês podem ver que existem alguns layouts que eles têm imagem. Ó. Então, por exemplo, vou selecionar esse daqui, ó, esse layout aqui. Ó. Vou dar um clique, selecionei, troquei o layout, continua toda a sistemática mesma, e eu clico aqui em imagem. Ó. E aí ele vem aqui e busca uma imagem para mim. Vou pegar essa imagem do PowerPoint, do PowerPoint não, aquela imagem da aula, e ele adicionou para mim aqui. Ó. Vou adicionar uma nova imagem, vou colocar aqui PowerPoint. E aí eu seleciono a imagem do PowerPoint, inserir, e ele adicionou para mim a imagem. Então, olha só que legal, né? Então, a gente vai trabalhando com essas possibilidades. Para a gente encerrar essa parte do Smart Art, a gente também tem alterar cores, né? Que eu tenho aqui, ó, a possibilidade de jogar combinações de cores de acordo com a minha preferência. Assim como eu tenho também estilos, ó. Eu posso estar jogando os estilos diferentes, ó. Ele vai mudando aqui para mim. E eu posso estar também alterando os estilos conforme a minha preferência. Então, olha só que bacana. Muito bem, com isso fechamos a nossa parte do Smart Art. Depois disso, vou até deletar esse slide inteiro aqui. Vou colocar um novo slide. Depois disso, entramos na nossa parte de gráficos. Nessa parte de gráficos, eu não vou colocar e mostrar como montar um gráfico, como fazer isso, porque a gente vai estar trabalhando com essas partes, né, nas aulas de Excel. Então, eu vou mostrar aqui como só inserir um gráfico, né, fazer alguma estilização nele. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse gráfico de colunas mesmo, vou pegar esse daqui e vou dar um OK. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir o gráfico para nós, ó, ele já direciona, e olha só que legal, ele já abre uma abinha, né, um tipo de uma aba,
de um pop-up do Excel, e aí ele permite que a gente possa estar alterando aqui, ó, os valores. Ó. Então, vou colocar aqui 14, vou dar um Enter, e ele altera lá no gráfico. Então, olha só que legal que a gente tem nessa possibilidade de estar trabalhando aqui 10 e ele aumentou o gráfico lá. Vou colocar aqui 13 e ele aumentou ali também. Então, a gente vai trabalhando, né, com essas possibilidades e formatando o nosso gráfico, as fontes de dados dele, né, vamos formatando de acordo com a nossa preferência. Claro, a gente vai ver mais disso aqui na parte de aulas com o Excel, né, mas basicamente eu tenho aqui o selecionar dados, que ele abre essa telinha aqui do Excel para mim, né, e eu posso estar manipulando, posso editar dados, né, aqui, que ele mostra para mim, editar dados no Excel, que ele vai abrir o Excel aqui para mim, daí, ó, vai abrir o Excel aqui para mim. Posso estar alterando o tipo de gráfico, então não gostei desse gráfico, vou colocar um de barras. E dei um OK, ele mudou o gráfico por tipo de barras. Posso estar mudando o layout dele, ó. Posso colocar vários layouts diferentes aqui. Tem layouts muito legais, né, que a gente pode estar trabalhando, tá? Então, a gente também pode fazer a alteração disso. As cores eu também posso estar alterando o esquemático de cores dele, ó, que daí ele vai trabalhando conforme cada coluna, ele vai alterando o esquemático de cores. E aí nós temos, né, essa possibilidade, né, também tem a aba formatar, que daí eu posso clicar em cada um desses elementos aqui e fazer a mudança deles. Né? Posso colocar aqui gráfico, teste, posso mudar o nome da série 2 lá na minha fonte de dados, daí posso clicar aqui e também mudar o estilo de cada coluna e assim por diante, né? Limitar uma liberdade muito grande de estar trabalhando, né? Não vamos entrar em detalhes na parte de fontes de dados, como gerar um gráfico para tal coisa, mas como inserir ele, montar ele aqui, trabalhar no Word, a gente tem essas possibilidades aqui, tá? Eu tenho aqui no mais informações que eu posso estar mostrando, ó, título dos eixos, rótulo dos dados, tabela de dados, barra de erros, linha de tendência, e aí eu posso estar fazendo, né, uma apresentação bem completa do gráfico, né, de acordo com a minha necessidade. Então, bem legal essa parte do uso dos gráficos também, né, aqui para a gente mostrar no PowerPoint, é muito utilizado isso daqui, né, muitas vezes. E aí a gente tem também a parte deixa eu adicionar aqui um novo slide. Nós temos também, por exemplo, aqui, ó, link, e aí eu selecionei aqui esse texto e posso criar um link, né? Então eu posso vir aqui e criar um link aqui, ó, posso colocar, por exemplo, arquivos recentes, para mim criar um link para um arquivo recente. Posso criar aqui, por exemplo, essa imagem, ó, Say Users Download Imagem, que foi a imagem que eu baixei, ó. Posso dar um OK, e aí ele criou um link. Aí ele fala quando eu passo o mouse em cima. Pressione a tecla Ctrl, pressionei, e clique. E ele vai abrir aquela imagem para nós, né, que eu fiz o download. Também posso estar fazendo com um site da internet, o Google, por exemplo. Vou selecionar, link, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, posso colocar aqui, se tivesse aqui no histórico, eu posso colocar, por exemplo, www.google.com.br e dar um OK, HTTPS, aqui, dá um OK, e aí ele aparece para mim. Se eu clicar, ele vai carregar para mim aqui a página do Google. Então, olha só que prático a gente tem, né, o uso de links também. Um outro ponto é o criar um texto aqui, ó, e ele apresentar ação. A ação ela me permite criar um hiperlink, por exemplo, para um próximo slide, para o slide anterior. Ele permite executar um programa. Eu posso tocar um som. Eu posso colocar para uma outra apresentação do PowerPoint, para um outro arquivo e assim por diante. Então, por exemplo, para um outro arquivo, eu vou selecionar aqui imagem e vou dar um OK. E aí, quando eu passar o mouse em cima, ele vai abrir a imagem. Então, ela funciona, na verdade, bem parecido, né, com um link, só que a diferença é que ela tem algumas outras opções. Por exemplo, eu posso tocar um som e tal,
selecionar um som aqui, posso realçar o clique se fosse o caso, eu posso aqui slide anterior, e aí dar um OK, e aí eu vou colocar aqui o Ctrl, e ele vai mostrar para mim o slide anterior. Eu acho que ele não pegou por causa do título. Opa. Não pegou por causa do título. Deixa eu colocar um próximo slide aqui. Novo slide. Vou vir aqui em ação. Próximo slide, vamos ver se ele vai pegar aqui. Não, não está carregando aqui. Deixa eu só ver o que ele deu aqui que ele não quis carregar. O próximo slide, a não ser que não tenha conteúdo. Mas não, acho que não tem a ver com isso. Deixa eu só pegar um outro aqui. Vamos ver só o que aconteceu aqui. Ação. Um hiperlink para o próximo slide, último slide, para o slide número teste. Ok, vamos dar um ok. Agora sim, foi. De repente ele não estava pegando algum recurso do próximo slide, mas não tem problema. Daí, então, com o teste, a gente pode fazer isso aqui, ação, e aí vir aqui, por exemplo, em slide, e aí selecionar certinho o slide que a gente quer também, ou, caso esteja funcionando, né, o próximo slide, o slide anterior. Para a gente fechar, então, a nossa aula, né, neste vídeo, e depois a gente dá continuidade a esses outros recursos, nós temos aqui também, então, a possibilidade de realizar comentários no texto. Então, eu posso selecionar e realizar um comentário. Então, ele fica aqui, comentário. Assim como eu posso também clicar aqui, novo comentário, e aí eu seleciono aqui, novo comentário, e adiciono com um clique no botão direito do mouse, novo comentário, mesma coisa. Se eu quiser remover os comentários, eu posso vir aqui e remover ele, ó, ou eu posso vir aqui nele e excluir comentário, clicar com o botão direito do mouse, excluir comentário. Então, com isso a gente já viu uma boa parte, né? Acredito que a parte mais rica de detalhes a gente já viu nessa aula, e aí fica esses recursos aqui para o próximo vídeo, né, a gente finalizar.